Todos encontraram? Jó 1. Jó 1, 1. Eu vou ler na versão NVI. Se você não encontrou, está no telão. Diz assim a palavra do Senhor Jesus no livro de Jó, capítulo 1, o versículo também 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Eu vou reler. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez, mais uma quarta-feira estar na tua casa. Meu Deus, obrigado por o Senhor ouvir as nossas orações. Obrigado, meu Deus, por o Senhor receber as nossas adorações através de louvores, através também da oferta. Tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está no nosso meio, porque a tua palavra diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Pai, nós queremos te agradecer pela vida dessas pessoas que aqui estão, e quero, meu Deus, te pedir que o Senhor venha nos visitar nessa noite. Pai, eu quero te pedir que o Senhor repreenda o homem agora. Repreenda, meu Deus, a incredulidade, a falta de fé, e não permita que o homem venha falar nada, mas que o Senhor fale através de nós e para nós. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito tome o teu lugar de honra no meio de nós e faça morada. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos, queremos e necessitamos ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Podeis se assentar? Gostaria que você prestasse atenção, que eu vou continuar lendo aqui. Vou reler só para dar um contexto. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumentas. Além disso, tinha muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais importante do Oriente. Só para você ter noção, eu não quero falar da riqueza de Jó, mas para servir de conhecimento, quando a Bíblia fala, ele era o homem mais importante, ou outras traduções, ele era o homem mais rico do Oriente, é o mesmo que a Bíblia dizer, ele era o homem mais rico do mundo, porque o mundo aqui era o Oriente. Então só para você saber que ele era o homem mais rico de todo o mundo. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, uma de cada vez, e convidava as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um, pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e tudo o que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão se espalhando por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então saiu Satanás da presença do Senhor.
Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo, vindo na casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os seus jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: os seus 7 filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que a desabou sobre eles. Todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quando acontece uma coisa que nós não gostamos, ou nós não concordamos, costumamos a questionar a Deus. E temos a coragem de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Quando passamos um aperto financeiro, nós falamos para Deus: por que eu estou passando isso? Eu não mereço passar por isso. Nós estamos apertados, nós estamos com alguns vencimentos a por vir, e isso não era do nosso agrado, isso não estava nos nossos planos. Então nós questionamos a Deus e falamos: por que é, Senhor, que eu estou passando por isso? A Bíblia vai dizer que existia um homem de Uz dos caldeus, e ele era um homem íntegro, reto, e ele se desviava do mal. Jó era um homem de uma conduta moral, ética cristã tão exemplar, que a Bíblia vai dizer que os seus filhos faziam banquetes e não pecavam. Eles apenas se reuniam para comer e aproveitar o que a vida tinha proporcionado para eles. Mas a Bíblia não vai dizer que os filhos de Jó pecavam. E mesmo assim, Jó, quando acabava o período das festas, quando acabava o período em que os filhos se reuniam, Jó fazia sacrifícios de purificação pelos filhos, porque Jó dizia: vai que, porventura, por um acaso, os meus filhos pecaram, então Jó vai e faz o sacrifício, supondo que os filhos deles tinham pecado, mesmo a Bíblia não dizendo que eles tinham pecado. E é engraçado que quando nós vamos chegar diante de Deus, quando nós estamos passando por uma coisa que nós não queríamos passar, a gente chega como a Bíblia descreve Jó, nós nos descrevemos para Deus. Falamos: Deus, mas eu sou o teu filho, eu sou o teu servo. Senhor, no ano passado eu jejuei 2 dias. Senhor, eu prometi no começo do ano que esse ano de 2024 eu iria terminar de ler a Bíblia toda. E no começo, Senhor, no dia 1, no dia 2, no dia 3, eu estava firme. Mas depois do dia 4 para cá, dia 5, dia 10 de janeiro, eu já não consegui mais acompanhar. Mas o Senhor entende. Mas nós nos descrevemos para Deus, dizendo que nós somos
o melhor exemplar de ser humano que vive na terra. Deus, eu sou teu filho, eu não mereço passar por isso. Só que a Bíblia vai nos contar de um homem que não é ele que se justifica, não é ele que se defende. Primeiro a Bíblia vai dizer que ele era um homem fiel e justo, íntegro, que se desviava da presença do mal. E lá na frente, é Deus que vai falar para Satanás: você tem observado o meu servo Jó? E vamos ver o que Deus, o próprio Deus, como o próprio Deus descreve quem é Jó. Está aqui, ó. No versículo 8, que diz assim: então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Olha que Deus vai dizer de Jó: não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Quem é casado aqui? Deixa eu ver quem é casado aqui. Você divide uma cama com seu esposo ou com a sua esposa todos os dias. Provavelmente muitos de vocês toma café, almoça e janta junto. Talvez não todo dia, mas faz isso com uma certa regularidade. Só que tem coisas em você ou de você que nem o seu esposo, que você já é casado há 10, 20, 30, 50 anos, sabe. Você consegue guardar segredo, mesmo vivendo com essa pessoa todos os dias. Mas de Deus, ninguém consegue esconder nada. Então, se o seu marido ou se a sua esposa fosse te descrever para mim, ia falar: a nega é sensacional, uma mulher maravilhosa. Meu homem, o homem que eu pedi a Deus. Só que era um homem falando de outro homem. Mas e se Deus fosse falar de mim e de você? Como Deus iria te descrever? Porque Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece aquilo que nós falamos e Ele conhece aquilo que nós pensamos. Quem nós somos quando ninguém vê? O que nós fazemos quando ninguém está vendo? Deus nos conhece em tudo. E se Ele tivesse que nos descrever hoje, nessa noite, Ele ia falar: o Johnny? Não, eu nem vou começar a falar assim, senão vai cair assim drasticamente a credibilidade que ele tem no meio da sociedade. Existe um homem de Deus que eu esqueci agora quem foi que falou, mas ele disse assim: quando falarem mal de você, não ligue, porque na verdade você é bem pior do que eles estão dizendo. Só que Deus vai falar que Ele é um homem fiel, íntegro, e que se desvia do mal. O apóstolo Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Se o apóstolo Paulo, que vai dizer: sedes os meus imitadores, como eu sou de Cristo, vai dizer que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele faz, o que será do Johnny? Quando é alguma coisa relacionada à nossa saúde, nossa ou de alguém, de algum nosso familiar, pensamos e falamos: Senhor, por que comigo? Logo comigo isso tinha que acontecer. Se nós enfrentamos uma doença, e eu não sei vocês, mas depois que inventaram o Google, a pessoa está com uma dor aqui, sei lá, em qualquer lugar. Aí ela vai no médico Google,
E sempre é câncer ou alguma coisa ruim. Nunca é assim, ó, não toma um Anador e a pessoa, ela fica desesperada. Nasceu uma verruga na mão da pessoa e a pessoa fala, não, isso daí é câncer de pele. Meus dias estão contados. Eu não sei vocês, mas uma dor que eu tenho, eu já penso, meu Deus, não. Comigo não. Se é com filho seu, então, alguém, você fala, Deus, comigo, logo comigo. Eu sou um exemplo de cristão. Eu já saí, eu já dei um abraço. Tudo bem que foi meio de longe, mas eu dei um abraço num morador de rua. Eu sou um exemplo de cristão. Logo comigo isso iria acontecer? Isso é quando nós passamos por um fantasma. Mas quando nós realmente estamos enfrentando um problema de saúde, temos que fazer um tratamento. Se a pessoa tem que passar por um tratamento, então, fazer quimioterapia, radioterapia, a pessoa até se revolta com Deus. Começa a murmurar, começa a falar, que Deus que nada. Aonde é que está Deus na minha vida? Deus não me ama coisíssima nenhuma. Porque se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Se o problema é espiritual, chegamos a falar, Deus não responde mais às minhas orações. Só você que já falou essa frase, levanta uma mão interna e não mostra para ninguém, mas fala, eu já falei essa frase. Só porque você acha que Deus não está te respondendo, você ousa a questionar o poder de Deus e fala assim, Deus não ouve mais as minhas orações. Deus não está mais me ouvindo, peraí. Mas você está contradizendo a Bíblia, porque a Bíblia diz que os ouvidos deles não estão agravados, para que Ele não possa nos ouvir. Então, a pessoa se revolta com Deus e fala, o meu Deus não ouve mais as minhas orações. Mas o engraçado, que às vezes Deus já respondeu a oração da pessoa, só que a resposta foi não, e a pessoa esperava um sim. Então ela não se dá por satisfeita, ela não se dá por contente, já que não é a resposta que eu quero, então eu vou continuar falando. Já aconteceu isso até com homens de Deus. Um dia Balaão foi orar a Deus, e Deus falou, não vai com eles. E o que ele fez? Espera aqui, que no outro dia eu vou orar de novo, porque não era a resposta que ele queria. E nós, depois de tantos anos, estamos fazendo a mesma coisa. Não é a resposta que eu quero, então eu vou e continuo insistindo. Sempre perguntamos o porquê, mas quase nunca nós perguntamos para quê. Na nossa pequenez, chegamos a pensar que Deus errou. Quando acontece coisa na nossa vida, a gente fala, Deus errou. Isso não deveria acontecer comigo. Deus errou o endereço de casa, só pode. Não, eu sou bom demais para acontecer isso. E quando nós falamos isso, ou até mesmo não falamos, mas pensamos, se nós estamos passando por um problema financeiro, um problema espiritual, um problema de saúde, e nós falamos, eu não mereço isso, eu não deveria estar passando por isso. É o mesmo que você falar para aquela pessoa que está passando por essa dificuldade, você está passando isso porque você merece, mas eu sou melhor do que você, eu não deveria estar passando por isso. A pessoa está desempregada, e você também, quando você fala assim, Deus, eu não mereço, então você está dizendo que o seu irmão que senta do seu lado merece estar desempregado, só que você é tão bom, que você não merecia estar passando por isso.
Se você está enfrentando uma dificuldade, se você está enfrentando uma enfermidade, e você fala assim, Deus, eu não merecia estar passando por isso, é o mesmo que dizer, aquela pessoa tem câncer porque ela merece, mas eu não mereço ter câncer. Questionar a Deus é uma das piores coisas que nós podemos fazer. E essa mensagem nasceu porque eu lembrei de uma história que eu escutei numa ministração. Um homem de Deus não se sentia bem e foi até o médico. Chegando no médico, relatou, contou o que ele estava enfrentando, o que ele estava passando, o que ele estava sentindo. Então o médico fez alguns exames, suspeitou de alguma coisa, mas não falou nada para aquele homem. Colheu mais exames, colheu mais sangue, colheu mais material para fazer novos exames, mandou aquele homem embora. No dia marcado para pegar os resultados, o homem voltou. E então o médico, com a contraprova, pediu para ele sentar e disse para ele: você está com câncer. E aquele homem, aquele servo de Deus, a primeira reação dele foi: por que eu, Senhor? Por que logo eu? Sou o teu servo, prego a palavra de Deus, ajudo as pessoas, tenho meu ministério, tenho a minha igreja. Eu não posso ficar doente, eu não posso ter câncer, eu não posso estar passando essa dificuldade. Por que eu? E então Deus respondeu com uma outra pergunta, que é o tema da mensagem: por que eu não? Por que não eu? Por que eu, Johnny, que sou servo de Deus, pai de 3 crianças, casado com a Camila, muito bem casado por sinal. Agora é hora de você falar, Brinco. Por que eu não posso passar por dificuldades financeiras? E eu estou falando porque é exatamente o que eu estou passando, é exatamente o que eu estou enfrentando. Meu negócio não anda bem, as coisas estão difíceis, eu não sei onde você trabalha, mas ou você é prestador de serviço, ou você trabalha com vendas, eu não sei como está o seu segmento, não sei como está aonde você trabalha, mas aonde eu trabalho as coisas estão muito difíceis desde 2023, nós esperávamos que 2024 seria melhor, não foi, ou pelo menos não está sendo, e você fica se questionando, eu fico questionando, eu dobro meu joelho e falo: Deus, por que eu estou passando isso? Então eu estou falando do meu problema, e talvez você esteja se identificando com alguma coisa. Sabe, às vezes você tem um problema. Está aqui a Camila, minha esposa, ela está com alergia, ela tem rinite, sinusite, tudo que é it. E às vezes ela pergunta: por que eu? Porque eu não tenho. Eu posso entrar numa casa cheia de pó, não tenho problema nenhum, nada, coberta, casa fechada, eu não tenho problema nenhum. A Camila, se passar uma vassoura aqui, depois de 1 hora ela entrar aqui, vai ter partículas de poeira no ar e vai irritar o nariz dela. E talvez ela pergunta: por que eu? Por que, amados, nós achamos que somos servos de Deus e nós não vamos passar por dificuldade nenhuma? Quantas vezes nós achamos que as nossas dificuldades elas são maiores do que as dificuldades do nosso irmão? Sabe, eu estou passando por um período de aprender, de Deus falar comigo, porque eu sei que o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e nenhum pai, ele corrige o filho com prazer, nenhum pai disciplina o filho e se alegra por isso. Final de semana, eu apliquei a Bíblia na vida do Mateus, aquela parte que fala para corrigir o seu filho com vara. Ele mentiu, eu dei a oportunidade para ele contar a verdade, ele não contou, ele continuou mentindo, até que nós confrontamos ele, e ele foi obrigado a dizer a verdade.
contando a verdade, mandei ele de castigo para o quarto. Minha esposa falou assim: não é o suficiente, vai lá e corrige ele. Levantei: filho, você sabe o que é apanhar? Ele falou: sei não, pai. Eu falei: então hoje você vai descobrir. Apresentei para ele o que era apanhar. Ele chorou. Eu saí de lá e falei: Camila, está feito, está inaugurado. Mas eu falei: eu não estou feliz, eu estou triste. Mas ele precisava ser disciplinado, amém? Quando ele saiu do quarto dele, eu chamei ele veio até a cozinha, até a mesa de jantar, onde nós estávamos sentados. E eu falei: filho, você sabe por que você apanhou? Ele falou: sei, pai. Por que foi? Porque eu menti. Falei para ele quem é o pai da mentira. Falei para ele quem se agrada. Falei aquilo que minha mãe me ensinou. Talvez você foi criado da mesma maneira que quem mente rouba. Nós nos abraçamos e ele continua me amando. Mas eu estou contando isso porque eu não fiquei feliz em disciplinar o meu filho, mas foi preciso. E às vezes eu estou passando isso porque Deus é dono do ouro e da prata, amém? Quem crê nisso aqui? E que pai que não fica feliz em dar aquilo que o filho precisa? Deus, eu estou precisando, é sério. Então ele pode me dar no momento que ele quiser. Hoje mesmo eu posso ir para casa, a hora que eu abrir meu aplicativo, ter 100 milhões de reais na minha conta, provavelmente eu vou ter que ir para o hospital, porque ele vai me dar um piripaque, mas amém, Deus pode fazer isso. Então por que ele não dá? Eu não sei, essa resposta eu não sei te dar. Mas eu sei que se eu estou passando por isso, eu preciso passar por isso. Então, por que eu? É uma coisa que nós não podemos mais chegar diante de Deus, diante da nossa dificuldade, porque, amados, tem crente que fala assim: coloca Deus contra a parede. Ô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem é você na fila do pão para colocar Deus contra a parede? Quais são as suas justificativas? O máximo que você pode dizer: ó, porque foi você que morreu na cruz por mim, é que eu posso chegar diante de você. Aí Deus vai falar assim: é impossível, filho. Então assim, para com essa ideia de colocar Deus contra a parede, porque é impossível. Então quando você estiver passando por um problema, a maneira de se questionar a Deus não é por quê, e sim para quê. O nosso testemunho, a nossa prova, a nossa luta tem que se tornar o nosso testemunho, e o nosso testemunho tem que servir para curar a vida de outras pessoas. Amados, eu nunca passei por um câncer na família, minha mãe nunca teve, meu pai, meus filhos, minha esposa, nunca tive. Então se chegar alguém com esse problema, eu não vou poder aconselhar, mas nós temos pessoas para dizer que pode crer, porque o meu Deus cura, eu sou a prova viva disso. Eu não posso falar de alguém que, sei lá, foi viciado em jogo, porque eu nunca fui viciado em jogo. Mas eu posso falar para um jovem que hoje está na bebida, na prostituição, e falar: eu já passei por isso. O mesmo Jesus que me libertou é o mesmo Jesus que vai te libertar. O seu testemunho, ele tem que servir para curar as outras pessoas. E hoje, amanhã, quando eu tiver os 100 milhões na conta, e alguém chegar em mim e falar assim: Johnny, eu ainda estou procurando meu 1 milhão, eu vou falar: relaxe. Relaxe. Porque hoje eu não tenho 1 milhão. Então eu vou poder falar com propriedade para essas pessoas: meu irmão, eu sei o que é, pode ficar sossegado, eu sei quanto é você ter um fantasma de 25 anos para pagar um apartamento, fica tranquilo.
É normal, 25 anos passa num tapa. Passa rapidinho. Por quê? Porque hoje eu estou enfrentando essas lutas, mas amanhã será o meu testemunho em nome de Jesus. Só que, para nós ganharmos tempo, tem pessoas que pensam assim: eu estou passando isso porque eu fiz alguma coisa de errado. Eu estou passando isso porque Deus não me ama. Eu estou passando isso porque Deus se esqueceu de mim. Eu estou passando isso porque Deus não olha mais para mim. Mas será que você já parou para pensar que você pode estar passando com algo 1% do que Jó passou? E Deus permitiu que Jó passasse por aquilo para que o nome do nosso Deus fosse glorificado e o nome do diabo fosse envergonhado? Será que Deus não te escolheu para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, através do seu testemunho? Já pensou que coisa linda e maravilhosa o nome do Senhor sendo glorificado pelo seu casamento, porque você tem uma história que um dia Deus restaurou o seu casamento? Já pensou que lindo e maravilhoso você sentar numa roda e poder dizer: eu sei o que é Deus mudar a vida financeira, porque eu estava na pior, mas Deus me colocou hoje por cabeça e não por cauda? Já pensou você num congresso pregando para 5, 10, 15, 20, 50 mil pessoas, você cheia do Espírito Santo, e você falar assim: eu sei o que é ter batalhas espirituais, porque eu já estive no meu quarto chorando, porque eu pensei que Deus não ouvia mais as minhas orações. Jó não fez nada de errado, e mesmo assim, mesmo ele sendo o homem mais rico do mundo para a sua época, uma vez eu fiz um levantamento sobre a riqueza de Jó, e a riqueza de Jó se comparava na época com a riqueza do Ronaldo Fenômeno. Só que naquela época ele era o homem mais rico do mundo. Do dia para a noite, a Bíblia vai dizer que chegou um homem e disse que os bois estavam perto dos jumentos, e todos morreram. Os camelos foram roubados. E engraçado é, a igreja, que o homem que vai trazer a notícia ruim diz assim: todos morreram, menos eu que vim te trazer a notícia. O abençoado, o chifrudo sempre deixa um para te mandar, né? Ele faz questão de mandar um para te humilhar. Quando você está mais ferrado financeiramente, ele manda uma luta, uma prova, um enviado lá das profundezas para te atazanar. E eu estou com um desses aí na minha cola esses dias. Quando você está doente, sempre chega um e fala: cadê o teu Deus? Deu tanto dinheiro para pastor, mas tu é trouxa mesmo, hein? Está com problema no casamento, ninguém da igreja veio te visitar aqui, não? Os amigos do samba lá, vem tudo, se você quiser, nós faz um pagodão aqui, ó. O chifrudo sempre manda um. Até que chega o último e fala assim: Jó, do homem, se acordou o homem mais rico, mas tu vai dormir o homem mais pobre. Se não bastasse, se não fosse suficiente, a Bíblia vai dizer que todos os filhos estavam reunidos na mesma casa. Bateu um vento tão forte que abalou as estruturas daquela casa. Provavelmente o telhado caiu em cima dos filhos e os 10 filhos morreram. Neste momento, o mais crente, o mais espiritual, o que sai no fogo, o que sai no sapatinho, no avião, nesse momento estaria desesperado, desconsolado, gritando e amaldiçoando tudo e todos.
Mas a Bíblia vai dizer que Jó vai tomar uma atitude completamente diferente. E ele vai fazer o seguinte, está aqui no versículo 20. Depois de tudo isso, o homem vai dizer assim, ó: o único que escapou fui eu, e eu vim aqui lhe contar. O 20 diz assim: ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, então se prostrou com o rosto em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor me levou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você enfrentou, eu não sei o que você passou. Mas eu não quero disputar a prova, mas eu imagino que o que você passou não chega perto do que Jó passou. Mas para que eu não fale de você e fale de mim, nada do que eu passei ou do que eu estou passando se aproxima nem de 10% do que Jó passou. Ou seja, por muito menos, eu já falei: Deus, e aí? Cadê as promessas? O Senhor não falou que ia usar? O Senhor não falou que ia enviar? O Senhor não falou que mandaria a provisão? O Senhor não falou que me daria condição de pregar o teu evangelho e para mim não se preocupar com recursos financeiros? Porque foi o Senhor que me escolheu? Por muito menos, eu já cheguei a ousar, a duvidar do poder de Deus. Um filho está no hospital, um filho está doente, e você não confia mais em Deus. Quem aqui dentre nós consegue passar por algo que não está no seu controle, algo que você não programou, e você falar: eu não tinha nada e Deus me deu tudo, se Ele quiser é dele, e bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, é muito fácil nós querer se posicionar, estar na escola, na faculdade, os dias nós estamos sendo preparados para o dia da prova, amém? É no dia da prova que nós vamos testar os nossos conhecimentos. Ainda que o método construtivista não acredite nessa narrativa, mas é assim que nós somos avaliados. Nós vamos para a escola, frequentamos as aulas e somos avaliados no dia da prova. A nossa vida aqui não foge muito disso. Os dias comuns são as idas e vindas nas aulas, mas é no dia da prova que o nosso conhecimento é avaliado. No dia da luta é que nós mostramos mesmo se nós realmente confiamos em Deus, se realmente nós confiamos em Cristo, ou se nós apenas somos emocionados. Jó consegue adorar mesmo quando não há motivos para adorar. Jó consegue adorar mesmo quando não há forças para adorar. Jó adora mesmo quando não há alegria para adorar. E no fim de tudo, Jó 42:10, porque nós lemos o capítulo 1, mas vai passar 42 capítulos aí no finalzinho. Jó 42:10 vai dizer assim: e mudou, virou, trocou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Mesmo ele enfrentando tudo isso, mesmo ele passando por tudo isso,
ele achou um momento na vida dele para ele interceder pelos seus amigos. E a Bíblia vai dizer que tudo será restituído em dobro para Jó. O que ele tinha 5, ele ficou com 10. O que ele tinha 2,5, ele foi para 5. E os filhos, a Bíblia vai dizer que vai nascer mais outros 10 filhos, mais 7 homens e mais 3 mulheres. E Jó vai ter mais 10 filhos. E eu sempre questionei a Deus e fiquei perguntando: Deus, mas tudo o Senhor deu em dobro. Quantos filhos Jó tinha? O dobro de 10 quanto que é? Só que a Bíblia vai falar que Jó vai ter mais 10 filhos. E eu perguntei a Deus: Deus, o que aconteceu? Por que ele só teve 10 filhos? Aí Deus me respondeu: porque mesmo quando você perde um filho, ele não deixa de ser seu filho. Então Jó tinha 10 filhos na glória e 10 filhos aqui no céu, aqui na terra. 10 mais 10 quanto que é? É o dobro. Ele não deixou de ter 10 filhos só porque eles estavam na glória. Pergunta para qualquer mãe que tem 2, 3, 4, 5 filhos e que um Deus tenha recolhido: quantos filhos você tem? Ela sempre vai responder: eu tenho 5 filhos, 4 estão aqui comigo, o outro está na glória. Os filhos não são substituíveis. Só que, para nós finalizarmos, viveu um outro homem aqui na terra. E este homem é só um pouco mais conhecido e famoso que Jó. Atende pelo nome de Jesus Cristo o Nazareno. Este não errou, este não pecou, este não murmurou, este não questionou. Estou parafraseando, tá, amados? Isso não está na Bíblia, mas é assim que eu acredito. Um dia, Deus falou: eu preciso resgatar a humanidade que está perdida. Só que nada pode se comparar. Eles estão tão perdidos que não há nada que faça ele recuperar. Então Deus chega para Jesus e fala: a única chance daquele povo ser redimido é se você pagasse o preço do resgate. Jesus não pediu para mandar um querubim, um serafim, nem Miguel, nem nenhum outro anjo. Ele falou: eu vou. E quando ele chegou aqui na terra, ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. Mesmo assim, em nenhum momento Jesus falou: por que é que eu tenho que passar isso? Se o Filho de Deus, o próprio Deus vivo, feito homem que viveu entre nós, não ousou em questionar Deus, por que eu e você iremos questionar Deus? É verdade, ele orou dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas ele vai completar a frase dizendo: todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vossa vontade. E no momento alto, no ápice da entrega de Cristo, quando ele já tinha apanhado bastante, quando ele já tinha sofrido muito, que as pessoas já tinham feito ele de gato e sapato, tudo, ali na cruz, ele poderia olhar para aqueles ladrões e falar assim: Deus, eu estou morrendo por isso? Pai, é por isso que eu estou morrendo? Mas ele não vai dizer isso. Na última palavra de Jesus, em nenhum momento vamos ver Jesus perguntando por que ele teria que passar por isso. E depois da obra quase concluída na cruz, nos seus últimos momentos como homem, Jesus não irá reclamar, mas ele vai dizer:
está consumado. Ali ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Nós não devemos reclamar e nem murmurar, porque só Deus, somente Deus, sabe de fato o que é melhor para mim e para você. Então, na próxima vez que você tiver a oportunidade de perguntar por quê, troque o porquê e diga para quê. Murmurar e adorar dá o mesmo trabalho, só que o efeito que isso causa no mundo espiritual é totalmente o oposto. Se dá o mesmo trabalho, em vez de murmurar, vamos adorar. E para finalizar, pode se colocar de pé. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja que vocês não precisam responder. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui, na última vez que murmurou, conseguiu resolver os problemas? Ah, pastor, da última vez eu murmurei, mas murmurei muito. Eu cheguei até a falar que se Deus não fizesse, eu ia perder a fé e resolver o problema. Tenho certeza que se eu tivesse pedido para vocês levantarem as mãos, talvez eu não visse nenhuma. Só que pergunte para o irmão que está do seu lado, quando você tiver a oportunidade. Às vezes que ele adorou e não murmurou, e Deus mudou o cativeiro. Quantas vezes na nossa vida se cumpriu Jó 42:10? Você orava por outra pessoa e Deus mandou a provisão que você precisava. Se você tem algum cargo eclesiástico, se você é um obreiro, você já deve ter passado por isso. Os pastores passam mais por isso, mas todos passam. Chega um irmão para você e fala assim: ora pela minha saúde porque eu estou doente, e você está de cama. Só que ele não sabe. Aí você não ora por você, e você vai orar pelo seu irmão, mas você também está precisando de oração. Quantas vezes chegam para você e falam assim: ore pela minha vida financeira, minha vida espiritual, ore pelo meu casamento, e aquela semana você quebrou tudo em casa. Parece que, poxa vida, Deus não está vendo o que está acontecendo na minha vida, né? Como eu vou orar pelo casamento, sendo que eu que estou precisando de oração no meu casamento? É porque nós temos que entender o poder que há em Jó 42:10. Quando você ora pelos outros, quando você se coloca como Cristo se colocou, se importando mais com os outros do que com Ele mesmo, é que Deus ordena a bênção e o milagre acontece nas nossas vidas. Então eu queria pedir que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Nós vamos orar. E a pergunta que você deve lembrar é: por que não eu? O que eu tenho de tão especial assim que eu não posso passar, se o Filho de Deus, o próprio Cristo, o próprio Deus, padeceu, sofreu, chorou, suou, sangrou, teve fome? Eu sei que é mais bonito, mais gostoso escutar um evangelho que tudo vai dar certo. Eu sei que tem na internet aí, ainda que o pastor tenha se retratado, mensagens dizendo que o homem é o centro de Jesus. Então é gostoso essas mensagens. Vai dar certo, vai acontecer. Mas essas mensagens são como uma pizza
como uma comida ali, uma lasanha. É gostoso, é muito gostoso. Mas o que nos alimenta mesmo é o arroz e feijão. São essas mensagens que na próxima vez que nós somos confrontados, nós vamos saber se comportar diante da situação. Pai, eu não sou melhor do que o Senhor. Então se o Senhor está permitindo que eu passe por isso, amém. Eu não quero aqui ser sensacionalista, mas um dia Pedro chegou para Jesus e falou: Jesus, estão dizendo aí que o Senhor não paga imposto. Então Jesus disse para Pedro: vai ao mar, lança a vara, pega o primeiro peixe, tira o estáter que está na frente, na boca dele, e pague o meu e o seu imposto. Talvez o que você está passando, Deus vai fazer uma obra, um milagre, como foi esse do peixe. Deus quer te surpreender na sua casa, Deus quer te surpreender na sua vida, Deus quer te surpreender no seu ministério. Deus quer mostrar que Ele é Deus na sua vida. Então, nessa oração nós vamos falar: Deus, amém. Eu não vou aceitar com passividade, eu não vou ficar inerte, mas se é a vontade do Senhor, amém. Mas eu creio que o Senhor tem um poder para mudar a minha vida, a minha situação, seja ela qual for. Então entrega o seu problema agora, não questione mais Deus, mas entrega o seu problema agora nas mãos do Senhor. Fala: Deus, eu entrego a minha família, eu entrego meus negócios, Senhor, eu entrego a minha casa, a minha vida espiritual. Senhor, move a minha vida espiritual, move as minhas finanças. Oh Senhor, minha fé não está firmada nas coisas oh, que Senhor, podes fazer. Eu aprendi, amém, Jesus. Aleluia. Ele veio sim, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer,
Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Jesus, como é difícil, Senhor, no dia da luta, no dia da prova, te buscar, Senhor. Como é difícil crer na promessa, Pai, quando tudo ao nosso redor parece que não vai de encontro aquilo. Oh, Senhor, ajuda a nossa pequena fé, Pai. Mostra, Senhor, além do alcance da nossa visão, Pai. Mostra que o Senhor é Deus ainda em Israel, Pai. Mostra que o Senhor é o Deus que ainda faz milagre no meio de nós, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém?